Olá, meu nome é Matheus dos Santos Gomes Nazaré. Eu sou estudante do curso de Ciência da Computação na Universidade Cruzeiro do Sul. Meu RGM é 383-39757. E nesse vídeo eu apresento o meu projeto da disciplina de Visualização da Informação, cujo tema é os países que mais emitiram gases de efeito estufa até o ano de 2022. Esse projeto foi desenvolvido utilizando Python e bibliotecas de visualização como Matplotlib e Seaborn. O dataset utilizado foi obtido no Kaggle. Ele contém dados sobre as emissões de CO2 por país, desde 1850 até 2022, permitindo análises históricas e comparativas detalhadas. Como é possível ver, aqui ele fala sobre as emissões de CO2 por país. Só em descer mais, é possível ver os gráficos de cada país. O Afeganistão, Angola, Albânia e por aí vai. Argentina, por aí vai. Esse projeto ele vai apresentar com 4 gráficos, cada gráfico com um tipo de diferente. Por exemplo, o gráfico 1 ele foi feito na barra vertical, ele apresenta séries temporais ou evolução histórica. O gráfico 2 foi feito na barra horizontal, ele apresenta comparação categórica. O gráfico 3 foi feito por barras coloridas por variação. Ele apresenta mudança e variação quantitativa. O gráfico 4 é um gráfico de rosca. Ele apresenta composição e proporção. No primeiro gráfico, é possível ver a evolução histórica das emissões globais de CO2. A curva de crescimento acentuada após 1950 revela o impacto do avanço industrial e destaca como o século XX foi determinante no aumento das emissões. Esse gráfico ele utilizou a medida de megatoneladas para mostrar a proporção das emissões de CO2, desde o século XIX até os dias de hoje. Logo abaixo segue o código desse gráfico em Python. O gráfico 2 ele compara os países que mais emitiram CO2 em 2022. É possível ver que a China lidera, seguida dos Estados Unidos e pela Índia. Isso mostra onde estão concentradas as emissões mais recentes. Esse gráfico aborda de forma mais direta e as respectivas nações, as maiores emissoras de CO2 do planeta. É possível ver também que os maiores emissores são também os dois maiores PIBs do planeta, como os Estados Unidos e a China. Logo abaixo segue o código desse gráfico, também em Python. E continua aqui, termina aqui. O gráfico 3 ele revela como as emissões globais variaram ano a ano. Quedas bruscas conhecidas como crises globais, como a pandemia de Covid-19, e nos ajudou a entender como fatores externos afetam diretamente as emissões. Esse gráfico ele revela como eventos históricos afetaram diretamente as emissões globais de CO2. É possível ver que a Covid-19 teve um impacto ainda maior nas emissões de CO2 do que eventos históricos, como a crise do subprime no ano de 2008 ou o fim da União Soviética. Logo abaixo segue o código desse gráfico em Python. Continua aqui embaixo. O quarto gráfico é o gráfico de rosca, que apresenta a participação relativa de cada país nas emissões totais de CO2.
no ano de 2022. A China aparece com a maior fatia, seguida pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pela Índia, enquanto os outros países aparecem mais agrupados. Esse tipo de visualização ajuda a enxergar rapidamente quanto cada país representa dentro do total global, o que é ideal para propor discussões sobre responsabilidade e justiça climática. Mais uma vez, é possível ver que os maiores emissores de CO2 são os maiores PIBs do planeta e também os países mais ricos, como o caso da China e dos Estados Unidos, os dois maiores PIBs do planeta, e a União Europeia, onde se concentram a maioria dos países ricos. Logo abaixo segue o código desse gráfico em rosca. Juntos, esses quatro gráficos fornecem uma visão ampla e detalhada sobre as emissões de CO2. O primeiro gráfico, ele mostra uma evolução histórica das emissões de CO2 através dos séculos. O segundo gráfico, ele indica os principais emissores do planeta. O terceiro gráfico, ele utiliza de eventos históricos e seus impactos nas emissões globais de CO2, também através das décadas, no caso. E por último, o gráfico de rosca, ele traz a proporção atual de responsabilidade por país. Essa combinação reforça o poder da visualização da análise de dados no combate às mudanças climáticas. Agradeço por assistir a minha apresentação. Espero que esse trabalho ajude a entender melhor a importância da análise visual de dados no combate às mudanças climáticas. Muito obrigado.